Mas a aula de hoje, ela certamente é mais curta, então por isso que a gente pode se dar o luxo de gastar um pouco mais de tempo, né, tirando dúvidas e tal. E na próxima aula, na quarta, também a gente vai ter tempo só para isso. E como eu disse, esse não é o único tempo. Se vocês querem gastar mais tempo, só me escrever, eu posso responder por e-mail, ou também a gente pode se encontrar também, é super simples. Basicamente eu tenho o dia inteiro, como se eu estivesse na minha sala ali, eu estou trabalhando sempre, mas sempre tem tempo de papear, se precisa, né? Então, o nosso problema continua sendo, né, resolver a equação de Laplace. Então, nós falamos em coordenadas cartesianas, coordenadas esféricas, mas no caso de coordenadas esféricas, a gente viu uma solução em particular que, para o caso em que o φ não é importante, mas aquela não é bem a equação, né? A gente resolveu essa equação aqui e, né, onde a gente estava usando m igual a zero, ou seja, a função em φ era 1, ia na zero, né? Mas lembrem que a equação tinha aquele termo lá em cima, ó, aquele m ao quadrado sobre seno ao quadrado. Então, se eu coloco esse termo aqui, a equação fica um pouco diferente, né? E não é a mesma solução. E aí, nesse caso, né, se a gente levar isso em conta, a solução é diferente. Os polinômios que resolvem, né, agora essa equação que tem o m são chamados de harmônicos esféricos, que é uma solução que vocês conhecem de outros lugares também, talvez lá do problema do átomo de hidrogênio, né? Acho que é isso, né? E que são os orbitais aí, como o Beno falou também ali, os orbitais, orbital x ao quadrado menos y ao quadrado, que são duas chupetas aí, ou quatro chupetas, dependendo. Mas, desculpa que eu risquei aqui, mas estava certo aí. Mas, para chegar nessa solução, deixa eu até conferir se está certo mesmo aqui. Acho que é isso, né? Os harmônicos esféricos é o... eu derivo, né, para chegar nos harmônicos esféricos, eu derivo os PL, né? Eu pego os PL de x, aqui é o PL de x, tá? Não tem o... Falta uma parentese lá atrás, né? X quadrado menos 1 L em cima. Eu acho que não tem o M aqui em cima. Só. Aqui são os PL de x, aqui nesse lá tem um M. Ok. Acho que não tem o M aqui. O M vai aparecer na... aí, essa equação está misturada, duas coisas aí. Acho que é melhor vocês olharem... Como é que eu vou tirar isso aqui daqui agora? Porque esse aqui são os PLN... tem uma mistura aqui, porque esse início aqui, né, é para obter o PLN, né, a partir da fórmula de Rodrigues, né? E aí aqui, ao invés de ter os PL de x, vai ter x ao quadrado menos 1 na L. E aí, porque daí tem a derivada L mais M aqui, que ela é diferente dependendo... Se não, eu estou usando lá os PL de x, né? Aí a equação fica diferente, porque ela não tem esse termo aqui de baixo, né? E aqui a derivada não é em L, é só em M. Tá? Então, se aqui tiver o PL de x, isso aqui é diferente, por isso que está arriscado. Porque aqui, na verdade, é x ao quadrado menos 1 na L. E aí tem uma equação diferente para o PL menos M, né? Porque o M, não sei se nós chegamos a falar nisso, mas se o L igual a zero, o M igual a zero. Se
se o L igual a 1, o M pode ter 3 valores diferentes. Menos 1, 0 e 1. Se o L igual a 2, aí vai ter 5 valores diferentes. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, o negativo aqui muda um pouco essa equação, né? Mas, se vocês... isso está na página 108 da minha edição do livro do Jackson, e nos outros livros vai estar em outros lugares, mas bem, eu vou mostrar especificamente os primeiros, aí até L igual a 3, logo adiante. Mas, então, se eu colocar, né, como agora eu tenho a função IMφ aí, então, a gente monta os harmônicos esféricos aí, que a gente vai chamar de YLM, então que dependem de θ e φ, tá? Como esse produto aqui, onde tem um termo aqui que é para garantir que essas funções são ortonormais, e aqui tem os PLM de cosseno θ, ou seja, são esses PLM aqui, que vão ter um gerador diferente, dependendo se eu estou usando aqui a fórmula de Rodrigues ou não, tá? Mas, em todo caso, são os PLM e o Z na IMφ aqui. Tá? E nesse caso aqui, os YL menos M, né, porque aqui eu tenho M 0, 1, 2, 3 até L, e aqui eu tenho o menos M, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3 até menos L. Aí eles vão ser um pouco diferentes, porque daí vai ser o complexo conjugado desse aqui, mais um número que é mais ou menos, dependendo se o M é par ou ímpar. Então, se o M é ímpar, vai ter mais além de eu fazer o complexo conjugado disso aqui, eu ainda tenho que trocar o sinal mais uma vez. Mas é isso aí. Então, essas são as funções que vão resolver qualquer problema, mais a UDR lá, UDR sobre R, né? Então, esse produto de funções, né, UDR sobre R, vezes os harmônicos esféricos, vão resolver qualquer problema com simetria esférica. Então, vai ser uma parte dele. Daí, no caso em particular que o Leonardo tinha levantado no início, ali, que é o átomo de hidrogênio, que é uma carga, isso aqui não está dentro, né? Porque eu só tenho uma carga em volta da outra carga, então tanto faz, só depende de R, né? Daí, claro, se eu quiser a solução geral, né? Então vai ser um potencial que depende de R, θ e φ. Então, eu vou ter uma soma sobre vários L, que vão de 0 até infinito. E para cada L desses, eu tenho uma soma de menos L até L. Ou seja, se o L igual a 0, eu só tenho M igual a 0. E se o L igual a 1, eu tenho... E assim por diante. E aí aqui tem UDR sobre R. E usa a parte angular aí, que são os harmônicos esféricos. Então, qualquer problema consiste em achar quais são os termos que participam aí, né, e quais são os coeficientes. Que daí tem um coeficiente aqui que, de maneira sem compromisso formal muito grande, é o termo que, em geral, está relacionado com o que acontece dentro de uma distribuição de carga, né? Nós estamos falando em eletrostática, porque o potencial está crescendo com R, e aqui um termo que tem a ver com o que acontece à medida que eu me afasto da distribuição de carga, porque, né, o potencial está caindo com R. E, de novo, lembrem que, pensando no futuro, né, a gente se apavora com esse infinito aqui, né? E vocês viram aquele problema de ok, que tá, dá um retorno, né? Sim, dá um retorno no... Mas então, esse infinito é bem longe, né? Mas, em geral, tem alguma coisa na simetria do problema que me permite
acabar com tudo. Por exemplo, se eu estou resolvendo um problema que eu tenho uma distribuição de carga que pode ser complicada, mas eu estou olhando de longe, né? A gente, à medida que a gente se afasta, não muito, eu já preciso só de pouquíssimos termos aí. Essencialmente, o que vai sobrar aqui vai ser uma carga pontual e um dipolo. Em geral, isso resolve qualquer problema que pode até ser complicado, né? Então, aí, só para mostrar para vocês que cara eles têm, ó, esses são os harmônicos esféricos. E para o M igual a zero, para qualquer L, né? Ele tem aquele formato ali. Daí, olhando mais de perto aí, né? Para L igual a zero, eu só tenho 1, né? É digamos assim, a constante lá de potencial. Para L igual a 1, eu tenho 3. Tenho para M igual a zero, que é o cosseno. Para M igual a 1, é o seno e na φ. E aí, para M igual a menos 1, vai ser menos 1 na 1, menos 1 na... menos 1 na 1, que vai dar um sinal negativo, e o complexo conjugado desse aqui, que eu acho que é só trocar o sinal da exponencial ali, né? Vai ser E na menos φ. E aí, para L igual a 2, são 5, né? Esse aqui é o para M igual a 0. E depois tem para M igual a 1 e 2, e daí o M para menos 1 e menos 2 vão ser os complexos conjugados, que vai ter um sinal de menos ali, eu acho, né? E aqui. E daí esse vai ter mais um sinal de menos, porque o M é igual a 1. E esse aqui não vai ter, porque vai ser menos 1 na 2, então não vai ter um sinal de menos. E aí para L igual a 3, são 7 diferentes, né? E daí o menos 1, menos 2, menos 1, menos 2 e menos 3 vão ser os complexos conjugados ainda desse aqui, trocando o sinal. Dúvidas? Comentários, etc. O grande... De novo, né? O problema acaba sendo, né? Essas são soluções, como vocês viram, são soluções simples de encontrar, até porque nem tão simples assim, mas supondo que a gente sabe a solução da equação, as soluções são simples, porque são aqueles polinômios ali, não tem o que fazer. E o problema mesmo, como isso foi simples, é claro que num problema real vai ser complicado, porque eu vou ter que descobrir, afinal, né, quais são os coeficientes aqui que não são zero. Ou seja, quais são os coeficientes que estão, de fato, resolvendo a equação, né? E aí eu acho que eu dei alguns problemas que são os que vocês vão, ou pelo menos sugerir alguns, né? E é claro, vocês estão livres, para além daqueles que eu sugeri, fazer outros que vocês achem, e a gente pode discutir aqui e tal. Então, dúvidas, comentários, perguntas? Bom, e aí o que sobrou foi, se nós já vimos a solução da equação em coordenadas retangulares e esféricas, sobraram as coordenadas cilíndricas. E a equação de Laplace em coordenadas cilíndricas é essa aí, né? Ela é um pouquinho diferente das outras, porque, né, tem mais tem uma derivada... Lúcio, eu li lá no Jackson sobre os valores menos L, adiciona mais um fator menos 1 em cima de M. Menos 1 na M, isso mesmo.
Isso, né? Tá. Quer dizer, os ímpares é o complexo conjugado e troca o sinal também, quando o M é ímpar. No livro é 3,54 a equação. Isso aí. O L de menos E, L menos M é menos 1 na M. Então, se for 3, o M troca o sinal, se for 2, não, porque é ímpar. Depende se é ímpar ou par. Isso aí, perfeito. Mas essa equação é um pouco diferente, tem esse termo aqui. E além de ser diferente, olha, na minha opinião, nem a solução geral é simples. Tá? E por incrível que pareça, coordenadas cilíndricas, então é até bem útil para o caso de condutores ou problemas como um capacitor cilíndrico tal. E o potencial, se a gente chutar, né, que o potencial depende de ρ, φ e z, ρ não é x, é a distância do eixo z, z é a posição no eixo z, e aqui é o ângulo, né, azimutal aí. Mas então essa equação vai, supondo que a solução é um produto, né, a gente consegue separar a equação, né, eu vou ter uma equação em z, eu vou ter uma equação em φ, e aí vou ter uma equação em ρ. Tá? E essas duas aqui são simples de resolver, a gente já resolveu ali, né? Então, uma é uma exponencial imaginária, a outra não. O k é um número real positivo, e o ni, né? É um inteiro. E colocando o k e o ni aqui, eu tenho a equação que é difícil de resolver. Tá? E as soluções dessa equação aí, bom, então, se a gente começar a resolver, e a gente vai descobrir que a solução são as funções de Bessel, que aquela ali é a equação de Bessel, e aí aqui tem um pedaço da solução, ou seja, as funções R de, eu estou chamando de R de x aqui, né? E o x aí tem uma relação com ρ, que é k ρ, né? O x aqui, né, é k vezes ρ, que é a variável, né? É a variável dessa equação aí. E o k, né, é um número real positivo aí. Mas, bom, essa solução porque assim, ó, fazer a solução na ponta do lápis foi o que o Bessel fez, ou a Bessel, não sei. E isso já está feito, mas só acompanhar a maneira como eu vou pulando já é um negócio trabalhoso. Então, eu não consigo encontrar um motivo para ficar falando disso, porque eu vou levar um tempão, e infelizmente eu vou ter que deixar isso como uma tarefa para vocês, e é uma leitura interessante para vocês verem qual é o caminho que a gente tem que fazer, e essa é uma leitura de 1, 2, 3, 4, 5 páginas cheias de equação. Tá? Então, mas eu tenho que deixar isso como tarefa, porque não faz sentido eu ficar falando aqui, porque essencialmente o que acontece é a solução de uma equação. Então, vendo como que é resolvido é uma... Então, na terceira edição do Jackson, a solução começa aí na página 111, tá? Que é seção 3.7. Vocês vão ter que ver se vocês usam outra edição ou outro livro, mas essencialmente o que nós estamos procurando é a solução da equação de Bessel, né? Porque a equação de Bessel é essa aqui. Tá?
E não é bem essa aqui, né? Ela é essa aqui quando eu troco o x por k vezes ρ. Porque daí a equação fica um pouquinho diferente. Tá? Esse termo aqui passa a ser 1 menos ni ao quadrado sobre x ao quadrado. E as outras derivadas são iguais. Mas o que muda, né, quando eu botar k ρ aí, x igual a k ρ, vai mudar isso aqui, né? Mas aí, essencialmente, eu vou achando funções de... Vai um pouco naquilo que o Leonardo falou, daí cada vez para uma ordem maior, mas nesse caso não é isso que acontece, mas cada vez que eu mudo, acho umas funções, eu tenho que... Sempre falta um pedaço para resolver, e eu vejo que tu vai trocando de... No final tem solução, entende? Mas, é como eu disse, embora pareçam ser as coordenadas mais simples de enxergar, quase tão simples quanto as coordenadas cartesianas, né, que essas são bem simples de entender, são as soluções mais complicadas aí, parece. Então eu termino aí deixando essa tarefa